Bem, pessoal, hoje vamos tratar de um tema do momento aí, né, que tem sido para a grande maioria da população, para os trabalhadores em especial, um verdadeiro tormento, que é a reforma da Previdência, né? A proposta de emenda constitucional, a PEC, da reforma da Previdência enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso e que atualmente se encontra em fase de debate no Congresso Nacional. Para o governo, a reforma da Previdência, se não aprovada, como quer o governo, como querem os bancos, as grandes empresas, inclusive a imprensa, né, que são os notórios defensores da proposta da reforma, o Brasil vai quebrar, né? O Brasil não vai ter futuro, ou até para os mais assustados, o mundo pode acabar, inclusive, se não aprovar essa reforma da Previdência. Mas é muito importante que conheçamos os dados, né? Os dados, aliás, que o governo insiste em não mostrar, e não apresentar. Essa semana agora que passou, inclusive, tivemos o episódio do sigilo dos dados da Previdência, né? Numa demonstração clara de que o governo não quer o debate, o governo não apresenta os dados, e é importante que procuremos conhecer, sim, os dados, né? Os dados sobre a aposentadoria, sobre a idade, expectativa de vida, as contribuições de cada setor, servidor público, magistratura, militares, para aí sim termos, né, uma opinião, e na democracia é sempre importante que tenhamos opinião, ainda que diferentes, isso é a essência do processo democrático, que o governo, inclusive, também desrespeita nesse processo, a respeito, enfim, dessa proposta de reforma da Previdência. E pelo que nós conseguimos acompanhar, apurar e alcançar de dados, por exemplo, o sistema da Previdência Comum, o do INSS, o Regime Geral da Previdência, né? Ele alcança hoje o número de 28 milhões de pessoas no Brasil. E um dado importantíssimo nesse ponto é de que 23,3 milhões de pessoas recebem um salário mínimo. Então, o argumento do governo de que a reforma ela fará justiça social e premiará com melhores benefícios os que ganham menos, não é verdadeira por esse tão só primeiro número. Um outro dado também diz respeito à crueldade, por assim dizer, né, que a proposta da reforma tem em relação às mulheres, né? As mulheres negras, as mulheres deficientes, as pequenas agricultoras e as mulheres também da cidade, que ficam mais tempo afastadas do mercado de trabalho, por exemplo, comparadamente com os homens. Daí a importância de se manter a diferença entre tempo de contribuição e idade entre homens e mulheres, que a reforma também diminui quando, em muitos casos, aumenta até para as mulheres, no caso das mulheres deficientes. Nesse ponto, é importante observarmos que, por exemplo, as mulheres entre 24 e 29 anos saem, a grande maioria das mulheres acaba saindo do mercado formal de trabalho em função da maternidade, né? Elas, por esse período, viram cuidadoras dos seus filhos, quando não, também são cuidadoras de outras pessoas, de pessoas idosas, de pessoas doentes. Então, esse dado, esses pequenos e grandes importantes dados, é importante que conheçamos, e a proposta, na forma como muito rapidamente, né, o governo de afogadilho apresentou e quer fazer aprovar de uma vez no Congresso, ela também esconde esses dados tão importantes que nós temos. Então, essa discussão de números, né, vira uma discussão aritmética, né? E vidas, pessoas não são e nunca serão números, né? O que sim pode representar um reequilíbrio, uma melhora nas contas da Previdência, é a geração de empregos, é a formalização da colocação do mercado de trabalho, são empregos com mais direitos, o combate à sonegação fiscal, a taxação de grandes fortunas, talvez inclusive a reforma fiscal tivesse melhor resultado e tivesse que vir antes de um eventual ajuste mesmo que fosse necessário no sistema previdenciário. Mas na forma como colocado e se observarmos os maiores ou os únicos defensores da reforma, que são as grandes empresas, os bancos, que são aqueles que lucrarão com o sistema de capitalização, né, futuro, que foi adotado inclusive no Chile, experiência que comprovadamente, pelo que temos visto recentemente, não deu certo e não dá certo em lugar algum do mundo. Então, se observarmos esses primeiros dados, dá para vermos sim que coisa boa não é essa proposta de reforma da Previdência.
E recordo de uma obra muito interessante do filósofo Albert Camus, chamada O Mito de Sísifo, né? Em que esse personagem do Albert Camus teve uma condenação, que era de empurrar uma pedra até o cume de uma montanha, a pedra rolava novamente para o pé da montanha. E assim Sísifo cumpria essa pena que lhe fora atribuída pela mitologia grega. É o sinônimo do trabalho inútil e sem esperança. Parece que bem essa é a tradução dessa ideia de reforma da Previdência. As pessoas vão ser condenadas, como hoje são os aposentados chilenos, a uma vida sem esperança, a desesperança, a falta de expectativa, a miséria e a toda sorte assim, de desamparo social, que um sistema bom como o da Constituição brasileira prevê atualmente garante um mínimo de proteção social a essas pessoas que ficarão, se aprovada essa reforma, ao completo desamparo.